sexy, getting sexy. Good morning, sexies! What's up? Meu nome é Caroline Mauro, mas você pode me chamar de LOL. Sejam bem-vindos ao Sexy Minds. Esse é o espaço onde a gente desenvolve mentes sexys. Cara, eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser um dos meus episódios favoritos de todos os tempos. E esse, com certeza, é um dos pedidos que mais existem na minha vida, que é os meus livros favoritos, os livros que mudaram a minha vida. Eu tentei me resumir a 10. Foi muito difícil, porque eu vou explicar um pouco pra vocês sobre a minha conexão em relação a livros, mas eu acho que, assim, todos eles tiveram um impacto muito especial e muito importante no momento que eles tiveram pra minha vida, e eu tô muito animada pra compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que compartilhar um livro é eu compartilhar um pouquinho da forma como eu penso, da forma que moldou o meu pensamento, e se eu compartilhar isso com vocês e vocês passarem a pensar dessa mesma forma, a gente cria essa conexão, sabe? Então eu espero que algum deles faça sentido pra você e gere o impacto que eles geraram na minha vida, porque eu não fui sempre uma pessoa que amou ler. Eu era inclusive aquela garota na escola que odiava ler. Eu era aquela garota na escola que era boa em educação física, sabe? E nunca fui uma pessoa que gostou muito assim de estudar ou se interessou muito pelas matérias, mas principalmente a questão da leitura. Minto, porque tiveram 2 séries de livros que me envolveram na minha infância. A primeira foi Capitão Cueca. Eu tinha todos os livros do Capitão Cueca, eu não sei qual era a vibe, mas eu acompanhava essa série. E depois, eu lembro que na minha adolescência, eu passei a ler uma série que vocês conhecem o filme chamado Delírios de Consumo de Beck Bloom, mas isso era uma série, aí tinha Delírios de Consumo, aí depois era o marido de Beck Bloom, o casamento de Beck Bloom, a irmã de Beck Bloom, o trabalho de Beck Bloom, a filha de Beck Bloom, blá, blá. Eu li todos. E foi os únicos livros que eu me conectei assim na minha juventude. Por quê? Eu só fui me conectar de novo com livros na faculdade, que foi um momento onde eu estava fazendo administração, não tinha certeza absoluta do que eu gostaria de fazer, assim, como profissão, mas eu sabia que a administração me abriria muitos caminhos. No segundo ou primeiro período, eu me conectei com a área de marketing, só que eu já estava embicada em administração, sabe? Meu pai não liberou ali de eu sair da minha faculdade e persuadir o caminho de marketing, que foi o que eu realmente me apaixonei em aprender de novo. Depois da escola, assim, eu saí falando, tipo, cara, ferrou, será que eu vou gostar de faculdade? Porque se eu não gostava de estudar na escola, o que eu vou gostar de estudar na faculdade? Mas marketing foi the one pra mim. Vocês escutaram o último episódio, eu amo marketing, então vocês sabem do que eu tô falando. Mas, como eu aprendia muitas outras coisas na faculdade, livros eram uma forma de eu aprender o que eu realmente gostava, que era marketing. Então eu comecei a minha jornada de leitura num lugar muito técnico, tipo, um dos livros que eu mais gostava, um dos autores que eu mais gostava de ler. Pra quem não tá vendo o vídeo, eu vou mostrando os livros, mas eu também vou falar o nome e o autor pra vocês conseguirem acompanhar. Um dos autores que eu mais gostava de ler na faculdade era Kotler, e pra quem entende marketing sabe que Philip Kotler é um dos pais do marketing, só que eu lia coisas muito técnicas, tipo 4Ps e questões técnicas de marketing, mas era uma parada que eu gostava tanto que eu não me incomodava em ler coisas difíceis, porque era um conteúdo que eu era muito amarradona em aprender sobre. E essa foi o início da minha jornada e eu explorei muitos outros caminhos assim, e isso acho que foi uma forma muito legal de eu me conectar com a leitura, porque eu entendi que eu não precisava só ler marketing para ler. Eu poderia ler outras áreas de interesse da minha vida que eu gostaria de aprender mais sobre, ter esse conhecimento e até, tipo, ter momentos de entretenimento e lazer, onde eu estava aprendendo alguma coisa e não só praticando um esporte ou vendo uma TV ou passando tempo com amigos. Eu adquiri o hábito da leitura, era tipo lazer mais conhecimento, e isso para mim veio muito através do interesse genuíno em determinadas temáticas. E no meus top 10 tem desde marketing, obviamente, mais filosofia, mais psicologia, mais autoajuda. Então a gente vai fazer um belo mix e eu espero que vocês
mais amem. Começando com os top 10 livros que mudaram a minha vida. E, inclusive, se vocês estão me acompanhando aqui, me vendo, vocês veriam que a minha pilha era para estar muito maior. E antes de começar os livros, eu gostaria de dar 3 dicas que eu acho imprescindível para os meus queridos Sexy Minds leitores. Dica número 1. Livro não se empresta, livro se dá. Eu acabei perdendo muitos livros que eram muito importantes para mim porque eu emprestava o meu livro na esperança da pessoa me retornar. E eu nunca mais vi muitos desses livros e, inclusive, peço perdão a muitas amigas que têm vários livros comigo porque livro não se empresta, entendeu? Livro se dá. Dica número 2. Talvez você não precise acabar aquele livro que você não gostou tanto. Por quê? Às vezes isso te desestimula o hábito da leitura. Porque da mesma forma que quando você está vendo uma série e que você entende no segundo episódio que talvez você não gostou tanto daquela série e você não vai ver 6 temporadas daquela série que você não se amarrou tanto, às vezes você não precisa ler o livro inteiro que você não se amarrou tanto, sabe? Só às vezes ele não tá fazendo tanto sentido pra você naquele momento, às vezes você não gostou tanto daquele autor, então pausa aquele livro e vamos para um livro mais interessante para que a gente consiga sempre estar se conectando com o hábito da leitura, porque é muito top. Regra número 3, a melhor forma que eu aprendi para fixar os aprendizados do meu livro é quando eu tô lendo um livro, eu gosto muito de marcar as coisas e escrever, às vezes, os meus aprendizados nas páginas e marcar a página. Só que, às vezes, eu tenho que folhear um livro inteiro para estar entrando em contato com aqueles aprendizados. Então, eu acho que quem me deu essa dica, inclusive, foi o Bookster. E o que ele fala é, quando você tem um aprendizado ao longo do livro, tipo assim, tô lendo, acabei de ter um insight por causa de alguma coisa que eu li. Ao invés de você só marcar, pega a primeira parte do seu livro e anota aquele aprendizado da forma que você está pensando. Anota aquele aprendizado, porque se depois de um tempo você quiser se reconectar com aquele aprendizado que você teve quando você estava lendo aquele livro, ou os aprendizados que você teve com a leitura daquele livro, ao invés de reler um livro todo ou folhear o livro todo, você pode ir só na primeira página e se reconectar com os aprendizados que você teve ao longo do livro. Então vamos aos top 10 livros que mudaram a minha vida. Começando pelo número 1. Esse livro se chama Freakonomics. Na verdade, ele é uma trilogia chamada Freakonomics, Super Freakonomics e Como Roubar um Banco. E ele é escrito por um economista e um jornalista. E eu acho que o objetivo do Freakonomics é de você ampliar a forma que você enxerga questões do mundo. Eu vou ser um pouco mais específica. As perguntas desse livro são tipo assim: o que é mais perigoso? Dirigir bêbado ou andar bêbado? Qual é a relação entre uma prostituta e um Papai Noel de loja de departamento? Será que você assistir TV aumenta ou diminui a taxa de criminalidade de um país? E eu fiquei tipo, como uma pessoa curiosa, eu fiquei muito instigada por essas perguntas. E eu fiquei... Foi um livro que mudou a minha vida porque foi o primeiro livro que eu li sem ser business ou marketing. Ele é um livro, na essência, assim, de economia, mas é macroeconomia, porque são questões do mundo. Então, ele dá vários dados, assim, mas de uma forma muito dinâmica, porque também é escrito por um jornalista, então essa parte de ser instigante e ser estimulante vem muito da parte do jornalista, mas ele amplia a forma que você faz análises em relação a questões do mundo. Então foi muito legal para expandir os meus conhecimentos e o meu interesse em leitura. Super recomendo. O segundo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele, na essência, é um livro business, é um livro super considerado no mundo dos negócios. Pode botar aí no Google, top 10 livros de negócios, vai ter esse. Mas eu lembro que quando eu li, eu peguei esse livro para ler pela temática, porque eu achei muito interessante esse título. São 10 dicas de como você fazer amigos e influenciar pessoas. E são dicas desde
quando você tá falando com uma pessoa, você olha no olho da pessoa, até o elogio que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, quando você estiver numa conversa com uma pessoa, make sure que você reforce o nome dela várias vezes. E esse livro acabou sendo muito interessante para o universo dos negócios, porque se você tem o interesse de desenvolver um relacionamento interpessoal, isso não é uma coisa intuitiva sua, mas que ainda assim você precisa dessa habilidade para você criar conexões dentro do universo dos negócios, você tem que saber se relacionar com pessoas no universo dos negócios, acabou ficando muito famoso por lá. Mas para qualquer pessoa que queira desenvolver habilidades interpessoais, esse livro é um must. Por isso que eu acho que ele foi tão impactante na minha vida, porque eram dicas muito básicas, entre muitas aspas, mas que fazem toda a diferença na hora que você tá querendo fazer amigos e influenciar pessoas. Número 3. Eu adoro mais a história do porquê que eu li esse livro do que o livro em si. Tô brincando, eu adoro esse livro. Esse livro se chama O Banquete de Platão. E ele foi o primeiro livro de filosofia que eu li, tipo, de um autor, de um filósofo. E ele é uma leitura mais densa, e ele foi um desafio para mim ler inicialmente, mas ele foi um desafio que eu falei, eu não vou abrir mão desse desafio, e vocês vão entender o porquê. Eu comecei a ler esse livro aqui porque eu estava, uma época, ficando com um menininho, e aí ele... Quando a gente começou a trocar ideia, assim, a gente começou a trocar ideia sobre livro, eu falava pra ele dos autores de marketing que eu lia, e business e autoajuda, e ele falou, tipo, maneiro, e ele lia bastante filosofia e uma literatura mais clássica, sabe? Obviamente, eu sendo uma sexy mind, comecei a me interessar muito por esse lado que ele me abastecia, de certa forma, de conhecimentos que eu não tinha. Então, sim, lindo. Alimente meu cérebro, gato. Amei. E aí, quando ele... Teve um dia que ele falou, tipo, me manda seu endereço. E aí brotou na minha casa esse livro. Só que não era nem em português, tá? Era em inglês. Esse, infelizmente, foi um dos livros que não voltou para mim, mas eu tenho a versão portuguesa hoje em dia. E o que é O Banquete de Platão? Eu me interessei muito por ler filosofia. Esse livro especificamente foi um livro que mudou a minha vida, porque eu entendi muito mais sobre filosofia depois de ter lido. E por mais que tenha sido muito desafiador, porque são palavras mais difíceis, o nome dos filósofos, então, putz grila, é tipo Apolodoro, Agatão, Aristóteles, Alcibiades. Anyways, eu nunca me liguei muito nessa parte, eu me ligava mais na história. E o banquete, o que é o banquete? O banquete era uma forma que os filósofos se encontravam para discutir temáticas. E o banquete é um jantar que Agatão oferece para os seus amigos filósofos. Então imagina, nós do Sexy Minds, eu chego e seleciono 8 Sexy Minds para ir para a minha casa discutir sobre mídias sociais. E aí a temática que eles escolheram nesse livro aqui era o amor e a amizade, forma que as pessoas se relacionavam, e a pegadinha desses encontros era que a próxima pessoa não podia repetir a mesma ideia que a pessoa anterior. Então não poderia ser tipo assim, eu acho que as mídias sociais é isso, isso, isso. E a próxima pessoa chegar e falar tipo, concordo com você. Não, lindo, você tem que dar outro insight mais criativo se você quiser ser considerado o cara mais pica da mesa. E foi isso que aconteceu, e obviamente Platão era o último da roda e deu uma explicação lindíssima sobre o que ele considerava amor. E esse livro é muito maneiro, eu fico até arrepiada. Gratidão ao meu antigo flerte por ter proporcionado essa virada de chave na minha vida. Eu amo esse livro! Parece aquele meme tipo, I love this question! Eu nem sei se eu já falei isso no podcast, mas sim, eu amo essa temática e eu gosto muito de falar sobre os aprendizados através dos meus livros. Esse livro aqui se chama Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Ele é o mesmo autor do Poder de Agora, detesto o Poder de Agora, amo esse livro. Então, não sei se isso tem alguma relação, mas esse livro aqui, se tivesse um ranking, eu acho que ele seria o meu top 1. Esse foi um livro que realmente, tipo, ele fala no título, O Despertar de uma Nova Consciência. Foi isso que esse livro me deu. Ele expandiu a minha consciência nas temáticas sobre ego, espiritualidade, conexão com a minha verdade, com a minha essência,
a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu entendo o mundo e como as pessoas se conectam umas com as outras. Esse livro, eu já dei ele. Esse foi o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Eu poderia ser sócia dessa editora de tanto que eu já comprei esse livro aqui. Esse foi um livro que realmente foi uma virada de chave muito grande num momento que eu tava por uma busca de autoconhecimento e uma conexão maior com espiritualidade, porque eu lembro que no momento que eu estava lendo esse livro, eu me sentia muito afastada de espiritualidade. Teve uma época que eu estava fazendo testes da minha força. Tem um teste que você faz que é tipo, você mede as suas forças. E a minha maior força era apreciação de beleza, o que explica muito a forma que eu me conecto com as pessoas e a forma que eu tenho empatia e tanto esse lugar de tipo apreço pelo estético que eu tenho, mas a minha menor força era espiritualidade. E eu sempre falei, tipo, faz sentido, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Mas esse livro aqui me mostrou, na verdade, que eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu só não entendia muito bem o que espiritualidade significava pra mim. Eu amo esse livro. Eu 100% indico ele pra todas as pessoas que se conectam com mentes sexy. E aí, a partir do momento que você entra nessa vibe, tipo, tá bom, qual mais ferramenta eu posso ter pra me conhecer melhor, ou ser uma pessoa melhor, ou desenvolver a minha mente? E aí, através da indicação de um amigo muito querido, Kotite, shout out, eu entrei em contato com Dr. Joe Dispenza. E ele é um neurocientista que me ajudou a entender muitos termos que eu não me aproximava, tipo manifestação, tipo campos energéticos, chakra, espiritualidade de outra forma, porque era da linha da energia quântica, era da linha da física quântica, era da linha da neurociência. Então, todo esse lugar que eu acreditava ser muito místico em relação a esses campos de conhecimento, ele desmistificou literalmente, trazendo a perspectiva da ciência dentro desses campos de conhecimento. Então, é uma leitura um pouco mais densa, principalmente esse livro aqui que se chama Como se tornar sobrenatural, e eu novamente escolhi ler esse desafio aqui em inglês. Mas ele começa contextualizando muito de um lugar da neurociência, como o seu cérebro funciona, como que as suas células funcionam, como que pensamentos se formam e como que você fixa esses pensamentos no seu cérebro até eles se tornarem uma crença e depois ele vai desmistificando, tipo, como você reprogramar a forma que você pensa nessas crenças e acredita nessas crenças, como você reprogramar a forma que você enxerga você mesmo, como você realinhar a energia, como você se conecta com o todo e como você se torna sobrenatural. Eu amo esse livro, brother. Inclusive, se você quer aprender mais sobre essa temática, eu faço uma resenha humildemente muito boa no meu TikTok, que eu entro mais na profundidade sobre esses conhecimentos. O meu TikTok é @boticoincomilol. Esse livro aqui simplesmente representa mais um dos livros que eu emprestei, porque esse daqui é sobre a mesma temática. O livro que eu gostaria de falar se chama Café com Sêneca e ele é sobre filosofia estoica. E esse livro aqui está representando porque ele também é um outro livro muito bom, mas ele é uma leitura mais densa. O outro livro que eu estou segurando aqui na minha mão se chama Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador filósofo. Imagina tu ser imperador e filósofo. Muito pica, né? Mas é por isso que esse livro é tão famoso. Eles são meditações que era o journal do Marco Aurélio. Quando Marco Aurélio estava pensando qual era o próximo passo que eu ia tomar dentro do meu governo, ele escrevia num journaling, sabe? Bem aquelas. Ele provavelmente é Sexy Minds também. E aí, nessas meditações, que era a forma que ele se conectava com os pensamentos dele, ele passava muitos ensinamentos estoicos. E aí o Café com Sêneca é um favorito meu porque, diferente de um livro de filosofia como esse Meditações, ele é uma interpretação de um autor sobre o conhecimento da filosofia estoica. Então ele traz um pouco mais para conhecimentos mais práticos, para conhecimentos
menos densos. Eu queria falar que é menos denso, mas tinha tanta profundidade naquela escrita, falando sobre raiva, falando sobre dever, falando sobre disciplina, que são conhecimentos muito estoicos, são aprendizados muito estoicos, que para mim fez chaves virarem muito mais facilmente, eu sinto, do que o momento que eu estava lendo uma filosofia um pouco mais profunda. Eu sinto que quando eu estou lendo um livro de filosofia escrita por um filósofo, às vezes eu gasto mais tempo na interpretação de texto daquele livro do que às vezes se eu estou querendo só pegar o aprendizado da filosofia estoica, que foi o caso do Café com Sêneca. Então, para quem está querendo ter uma introdução aí dentro do universo da filosofia e não está querendo necessariamente se aprofundar na leitura filosófica e sim nos conhecimentos filosóficos, o Café com Sêneca, dentro da filosofia estoica, foi um livro que foi, assim, uma grande ferramenta na minha vida para eu lidar com várias coisas da perspectiva estoica, que é, basicamente, as coisas são como elas são, a vida é como ela é, você pode escolher ver dessa forma ou dessa forma, mas isso não vai mudar o fato de que as coisas são. Que, inclusive, dica extra, tem um livro chamado Arrume a Sua Cama. É um livro pequenininho, mas muito maneiro, que, obviamente, o aprendizado principal desse livro é: saiu da sua cama, arruma. Porque se você não tiver feito nada no seu dia, pelo menos você vai ter feito uma coisa direito, que foi arrumar a sua cama. E isso desencadeia próximas boas atitudes ou você cumprir com tarefas para o resto do seu dia. Que se pelo menos você arrumou sua cama, foi a primeira decisão do seu dia. Se a primeira decisão do seu dia foi uma boa decisão, talvez você desencadeie outras boas decisões. Então, próximo livro. Mais um que não tá na minha pilha, porque eu emprestei para alguém, mas eu espero que essa pessoa esteja absorvendo todos os conhecimentos maravilhosos, porque o próximo livro se chama Em Busca de Nós Mesmos. Mais um que aí eu estava buscando dentro da minha jornada de autoconhecimento ferramentas para eu aprender mais sobre mim. E ele é um livro muito especial, porque eu conheci um dos caras que eu mais gosto de consumir conteúdos. Ele é um professor filósofo, se chama Clóvis de Barros, junto de um neurocientista chamado Pedro Calabres. Eu tô na dúvida se ele é neurocientista ou jornalista agora, mas enfim. É um outro livro que te dá duas perspectivas super interessantes sobre jornada de autoconhecimento, vindo de um lado de um filósofo e de um outro lado, se eu não me engano, de um neurocientista. Então, eles vão conversando assim sobre questões da vida, tipo ética, felicidade, valores. Todos esses questionamentos que você faz quando você está pensando sobre quem você é, em busca de nós mesmos, por isso é o nome do livro. Então, são dois autores muito, muito, muito bons. E se você está querendo refletir sobre diversas questões da jornada de autoconhecimento, principalmente da perspectiva do Clóvis de Barros, porque aí depois tem um outro livro, mais uma dica extra, chamado A Monja e o Professor, que é com a monja Cohen e com o professor Clóvis de Barros, que eles falam sobre 3 grandes temáticas. E é muito interessante também dentro dessa jornada de autoconhecimento. Qualquer coisa que você lê Clóvis de Barros, ou você vê Clóvis de Barros, ele também faz muito podcast, faz muita palestra e dá muito curso. Qualquer coisa do Clóvis de Barros eu recomendo. Eu absolutamente adoro esse cara. Próximo livro. Cara, esse foi um dos livros que recentemente foi um livro que mudou a minha vida. Ele se chama A Coragem de Não Agradar. Eu nunca nem tinha lido os autores dele. É Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Ok, tá bom. A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um livro, é uma conversa entre um filósofo e um jovem. Então, o livro todo é uma conversa. E aí fica, tipo, indo... O jovem fala e aí a resposta do filósofo. O jovem fala e a resposta do filósofo. E o papel do jovem, nesse caso, se conecta muito comigo, porque ele ficava duvidando muito dos aprendizados que o filósofo tentava passar para ele, que no final das contas era: por que você não se escolhe antes de escolher os outros? Ui!
Nossa, eu tomei tanto tapa na cara com esse livro, brother, porque ele ia falando várias coisas que me botavam no lugar do jovem, de, tipo assim, tanto em relação à autorresponsabilidade e autossabotagem que a gente às vezes tem por a gente não acreditar que a gente é capaz de fazer determinadas coisas e por isso, antes da gente se desafiar para ver se a gente é capaz de fato de fazer determinadas coisas, a gente se sabota falando tipo, mas eu acho que eu não tenho capacidade de fazer isso, ou talvez você se dá várias desculpas para você não fazer pelo medo de você não ser capaz de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ele dá até um caso que é bem polêmico, que fala sobre pessoas em depressão. Ele fala no livro que não é todos os casos, tá? Porque eu entendo a questão química da depressão e, enfim, eu entendo, ponto. Mas ele fala que muitas pessoas, às vezes, não têm vontade de sair de um estado depressivo, porque quando você está em depressão, você se coloca muito no lugar de vítima. E quando você se coloca no lugar de vítima e as pessoas reforçam o seu lugar de vítima, validam o seu lugar de vítima e acolhem você por você ser uma vítima e estar passando por uma situação difícil, você tem muito pouco estímulo para se tirar daquela situação, principalmente por você estar passando por uma situação difícil. Cara, é tapa na cara atrás de tapa na cara e no final você entende que a coragem de não agradar, na verdade, é um belo tapa na sua cara de você entender que o único que tem controle sobre a sua vida é você, só exige coragem. O próximo livro, ele foi voltando para o lugar business. Eu acho que as minhas duas últimas indicações são business, porque, querendo ou não, são ainda grandes ferramentas para eu expandir os meus conhecimentos em áreas que eu preciso expandir o meu conhecimento para aplicar dentro dos meus negócios. Então, esse daqui eu lembro que eu li quando eu estava precisando aprender sobre liderança. Ele se chama O Coração do Negócio, do Hubert Joly e com a Caroline Lambert. E ele é a história desse cara, Hubert Joly, que foi desafiado, basicamente, a fazer a Best Buy, que é aquela empresa de eletrônicos lá da gringa, sobreviver, porque ela estava na beira da falência e esse cara, Hubert Joly, foi contratado para ser CEO e ele dá uma aula de liderança explicando... Nossa, eu fico até arrepiada, porque ele, para mim, foi muito, muito impactante e realmente mudou muito a minha vida, porque ele me validou em relação a várias questões que eu achava sobre liderança, mas eu nunca tinha tido exemplos ou referências dentro do mercado. Na verdade, eu escutava coisas muito diferentes do mercado, principalmente um mercado mais conservador, que fala, você não pode se aproximar das pessoas que você trabalha com, porque senão vão se aproveitar de você. Ou você não pode ser vulnerável com as pessoas que você trabalha, porque senão eles vão achar que você é fraco. O quê? Esse cara aqui dá um banho em tudo isso. E ele fala tudo que eu acreditava que deveria ser o meu perfil de liderança, porque eu entendo que é um perfil, sabe? Eu não posso liderar de uma forma diferente de quem eu sou. E eu sou uma pessoa vulnerável, eu sou uma pessoa sensível e eu sou uma pessoa empática. E o meu perfil de liderança não deveria ser diferente de quem eu sou. Então, eu encontrei muito conforto e muita validação desse livro, vindo de um case muito bem sucedido, que foi a volta por cima que a Best Buy deu. Inclusive, dica extra, porque agora virou uma praxe, esse livro eu vi, e assim, o que eu acho super especial dos livros é que, de um lugar meio místico, tá? Quanto mais conectada eu tô comigo e mais alinhada eu tô com a minha verdade, e eu falo tipo, tá, eu não tô sabendo isso direito, eu preciso de alguma ferramenta que me ajude a me conectar com esse aprendizado, me ajude a aprender o que eu preciso aprender para eu passar por essa situação. E se eu peço isso no momento que eu tô conectada com a minha verdade,
me chega um livro desse e me chega uma série tipo Ted Lasso, que foi a série que eu vi junto desse livro, que os dois eram, tipo, conteúdos complementares e os dois reforçando. Tipo, eu lia O Coração do Negócio e aí eu via o Coração do Negócio aplicado em Ted Lasso nesse sentido de liderança, e os dois me ajudaram muito a aprender coisas que eu queria aprender e entender que a forma que eu gostaria de liderar não estava errada se ela fazia sentido para mim. Então foram referências muito positivas dentro desse campo da liderança e realmente muito impactantes assim no aprendizado que eu buscava dentro desse campo da liderança. E por último, o meu autor favorito de todos os tempos da área de marketing, e para vocês, my marketing girlies, que me pedem todos os dias o melhor livro de marketing que eu já li na minha vida, se chama Isso é Marketing, do Seth Godin. E eu indico, na verdade, todos os livros do Seth Godin, mas esse livro aqui, ele é o meu livro favorito porque ele inspirou um curso do Seth Godin de marketing, e a partir desse curso eu vim ler esse livro, e tudo que eu aprendi no curso tá nesse livro. Então, todas as coisas, todos os pontos que ele tocava no curso sobre o que ele chama de marketing através da empatia. Permission marketing, que ele chama, que é tipo você pedir permissão para você fazer marketing. E o subtítulo dele é Para ser visto é preciso aprender a enxergar. E eu acho que é muito sobre isso. Ao invés de você tentar empurrar coisas que você acha que fazem sentido para você, para o mercado, por que não enxergar uma dor de um cliente seu, uma oportunidade mal oferecida no mercado? Então, a partir da sua empatia, você entende o outro lado, cria soluções que fazem mais sentido, melhores, e passa a ser uma coisa quase que personalizada para as demandas da pessoa, a ponto de que é inegociável, imprescindível, é a solução mais óbvia que a pessoa, não tem como a pessoa não querer o que você vai oferecer, porque você fez aquilo quase que baseado nas necessidades da pessoa através dessa conexão empática ou dessa habilidade de empatia que você desenvolve como marqueteiro. E o que isso se distancia, por exemplo, das outras ferramentas e dos outros autores de marketing que eu leio, é que ele tira muito desse lugar de ferramenta e técnica, e marketing é assim, para um lugar de deixa eu, antes de entender a ferramenta, o modelo de negócio ou qual gatilho que eu vou usar para viralizar, você entende a pessoa. E a partir do momento que você entende a pessoa, é assim que eu gosto de fazer marketing, pelo menos. Juro por Deus que é o último. Mas, gente, o estado dos meus livros. Para quem não tá lendo, meu livro está repleto de lama, porque os meus livros têm história. E eu lembro que eu acabei de ler esse livro quando eu estava em Itamonte, com a Mana, numa rede, e ela ficava pulando em mim, e o meu livro ficava cheio de lama, mas foi um momento muito delicioso, porque tava eu e ela lendo sobre criatividade. Desculpa, o nome do livro é O Ato Criativo, do Rick Rubin. E ele não é um livro que eu leio direto. Ele é um livro que, quando eu tô precisando de inspiração em relação à criatividade, pego esse livro, leio 1 ou 2 capítulos e eu me reconecto com essa potência da criatividade, que na visão dele, e se você for reparar em todos os meus livros, é muito nesse lugar de o olhar interno, o olhar para dentro. Como que eu busco aprendizado me conectando mais comigo? Então, esse livro sobre o ato criativo, um jeito de ser, eu estou traduzindo fielmente a forma que eu estou lendo, mas em inglês é The Creative Act, A Way of Being. E ele fala que a sua maior fonte de criatividade é a conexão que você tem com você, porque a partir da conexão que você tem com você,
tudo se torna fonte de inspiração. E isso é Sexy Minds, basicamente. Então, todos os livros têm muito essa linha de quanto mais você consegue se conectar com você, com a sua verdade, com se tornando sobrenatural, quando você se conecta com a forma que você pensa, um novo mundo, quando você se conecta com a sua consciência, Super Freakonomics, quando você se conecta com esses novos interesses e novos campos de conhecimento. A coragem de não agradar, quando você se conecta com a sua vulnerabilidade. Então, todos os livros que mais geraram impacto na minha vida foram ferramentas de eu conseguir desenvolver cada vez mais esse olhar interior. E se vocês me acompanham por aqui, vocês sabem que isso é como a gente desenvolve uma mente mais sexy. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de mim e entenderam o quanto indicação de livro é importante, vocês me indicam o seu livro favorito aqui nos comentários. Eu vou amar entender um pouco mais da minha comunidade Sexy Minds através dos livros favoritos de vocês. Agora vocês conhecem um pouquinho dos meus. Se você amou, me dá 5 estrelas, porque é super importante pra gente estar fazendo a mensagem enfim, de como você desenvolver autoconfiança através de uma mente sexy para o mundo. E se você gostou desse episódio, eu te vejo no próximo, quinta-feira, 7 horas da manhã, as always. Get it sexy. Get it sexy.